Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos compreender sobre dígrafos. Já ouviram alguma vez essa palavra? Dígrafos. Nada mais é do que o encontro consonantal de duas consoantes, nós chamamos de dígrafo, tá? Então a gente vai ver como ele se comporta, esse encontro consonantal, em algumas palavras ou sílabas, tá bom? Para a gente iniciar, vamos ver 3 palavrinhas aí, acompanha comigo aí na tela. As palavras são, ó, planta, livro e barco. Se você observar nessas 3 palavrinhas, olha só, planta, né, se eu fosse ler essa palavra sem o L, ficava panta, sem o L, né, fica panta. Agora com L fica planta, tá? Vocês conseguem perceber aí o som. Livro, que da mesma forma, sem o R fica livo. Agora com R fica livro. A gente consegue perceber aí um R no meio, tá? Do vó. E barco. É que da mesma forma, quando você coloca barco sem o R, fica baco. Então, tem outro encontro consonantal aí. A gente destacou planta, o P e o L, não é isso? Livro, o V e o R, e barco, o R e o C, tá? Agora, se você observar aqui, ó, a palavra barco, eu tenho barco, planta, que foi o que nós vimos, né? E livro, se eu tirar, como eu pronunciei aquelas palavras, né? Sem o R aqui, ó, se eu fosse engolir uma das letras, no caso, desse encontro consonantal, ele ia ficar tipo panta, sem o L, ó, planta, tá? Ele faz diferença na pronúncia, assim como livro também, livro, fica livo, sem o R. Então, por isso que é importante a escrita correta das palavras e muita atenção na hora de escrever também. Quando a gente pronuncia, a gente escutar o som e observar, tá bom? E a gente compreendendo um pouquinho mais, vamos lá, continuar aí na tela. Pronuncie novamente as palavras planta, livro e barco. Cada um dos pares de letras destacados representa um único som? 2 sons diferentes, como eu acabei de destacar na pronúncia, né? Então, as combinações das consoantes PL, VR e RC nas palavras planta, livro e barco são encontros consonantais. Então, esses encontros consonantais é o que nós chamamos, né, na gramática também de dígrafos. Eles podem ser classificados como dígrafos, tá? Então, nós temos aí, ó, a palavra planta, como nós vimos, livro e barco. Sem o L, como eu já falei para você, fica panta. Se a professora editou uma palavra planta para você, você observa, ela não está falando panta. Escrevam para mim panta. Estou falando sem o L, ó. Observe um som. Planta com L, tá? Livro, barco, tá? Então, continuando, vamos lá. Nas palavras, quando 2 consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre o encontro consonantal. No caso aí, eu não falo planta, para destacar bem o P ou o L. Eu falo no som sonoro, planta, faz parte daquela palavra, né? Planta, livro, barco, tá? E aí nós temos esse encontro consonantal, faz parte desse som. Então, ó, vamos lá. Os encontros consonantais podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, vamos pegar essas 3 palavras que nós vimos e dividi-las em sílabas. Planta, nós vemos só 2 sílabas aí, certo? E o P e o L ficam juntos. Então, esse encontro consonantal fica na mesma sílaba. Assim como acontece também na palavra aí, livro. Livro. O V e o R ficam juntos, na mesma sílaba. Então, elas ficam sempre na mesma sílaba, professora? Não. Olha só a última palavra que nós vimos aí, ó. Barco. Eu separei o R do C. Então, esse encontro consonantal, ele pode também estar em sílabas diferentes, tá bom? É importante nós observarmos, ter muita atenção na hora de escrever também
ou então separar sílabas, que às vezes nós erramos nessa tipo de atividade, tá bom? Vamos ver alguns exemplos então de dígrafos que ficam na mesma sílaba. O B e o R, brasa, tá? O F e o L, ó, flora, a mesma sílaba. D e o R, ó, vidraça. PL, planeta, fica na mesma sílaba. E TR, estrela. São palavras que ficam na mesma sílaba. Se você pegar brasa e dividir, fica brasa, duas sílabas. E o B e o R ficam juntas. Assim como também flora, flora, dois sons, duas sílabas, ó. Então o F e o L ficam juntas também. Vidraça, também três sílabas, ó. Vidraça. Assim como também planeta, planeta, três sílabas. E a última, estrela, estrela, três sílabas, ok? E o T e o R também ficam na mesma sílaba. Vamos ver agora exemplos, ó, de algumas sílabas diferentes, ou seja, elas ficam separadas. É o caso do S e o T em pastel, ó. Pastel. Então, se você for dividir pastel, fica paz, mesma sílaba, e tel, separado, tá? Assim como também R e o S, da palavra urso. Olha só, urso, duas sílabas, tá? O outro exemplo é o L e o G, algazarra. Aí já nós temos quatro sílabas. Olha o som, algazarra, tá? São quatro sílabas. E esse L e o G ficam separados. D e o V, advogado. A de, né, do. São quatro sílabas e esse D fica separado do V e o O, tá bom? E o último exemplo é o R e o F, da palavra surf. Surf, duas sílabas, tá? Então, todos esses exemplos que você acaba de ver aí, eles ficam com essas duas sílabas que estão destacadas, separadas, cada uma numa sílaba, ok? Aí, continuando. Vamos conhecer agora um fenômeno sonoro produzido pela junção de duas letras, que é o dígrafo, né? Olha só o exemplo aí de dígrafos. Medalha, carro e chave. São esses três exemplos que nós temos aí. Medalha, se você observar, quais são as sílabas destacadas aí? Quais são as letras, perdão, destacadas? É o L e o H. Se nós observarmos, ela tem três sílabas. Medalha. Ela fica na mesma sílaba. É diferente do próximo exemplo aí, o carro. As duas letras destacadas é o R, tá? São duas consoantes. R e R aí. Só que elas não ficam juntas, não. Quando você vê uma palavra com R e R, já sabe, separa. Elas nunca ficam juntas na separação silábica. Então, aí ficaria car, C-A-R, com RO no final, tá? Outra sílaba. E o último exemplo é chave. C-H-A é uma sílaba e o V-E é a outra sílaba. São duas sílabas também. Chave. E essas letras, destacadas, que é o L e H da medalha, carro é o R-R e o C-H da palavra-chave, elas são classificadas como dígrafos, tá? Então, o que é dígrafo? Olha só a definição de dígrafo, uma palavra diferente, né? Talvez alguns estejam estranhando. Mas o que é dígrafo, que você vai ouvir muito em suas aulas de língua portuguesa? É a combinação de duas letras que representam apenas um som, tá? Se você observar, quando eu falo a palavra assim, ó, medalha, dá pra você perceber o L, o H, medalha. Se você falar bem compassadamente, dá para até pensar que é um L e um I. Medalha. Você fala tão devagar, dá essa impressão, mas não. Medalha com L e H. É medalha. Se fosse um som só. E aí, ele é um dígrafo. Olha só o exemplo aí, continuando na tela.
Os dígrafos podem ocorrer na mesma sílaba ou ficar em sílabas diferentes, como nós já vimos. Então, tem um exemplo aí, medalha, olha só. É um dígrafo na mesma sílaba, o L e H ficam juntas. E olha o exemplo aí do carro, como eu falei para vocês. O R e o R, aí R e R, elas ficam separadas. Então, já sabe, nunca coloquem o R e R juntos na separação silábica ou quando finalizar a frase que você for escrever na próxima linha. Vocês separam o R e R, assim como também acontece no SS também, tá bom? Ficam sílabas diferentes. Então, tem outros exemplos aí de dígrafos, ó, na mesma sílaba. CH da palavra chuva, ficam juntos, ó, chuva. NH, galinha, fica outra sílaba também. LH, palhaço. GU, né, o GU, sangue, sangue. E Q e U, quiabo, tá? Fica na mesma sílaba. E fica também em sílabas diferentes, ó. 600, o S e o C, ó. 600, a palavra desça, com S, C cedilha. Exceção, que é X e o C. Barril, com 2 R's, olha só que nós vimos. Exemplo do carro, barril é a mesma regra. Assim como também um pássaro, ó. Pássaro. Pá, ficou SS separado também, tá? Para a gente finalizar, a gente vai fazer a leitura de um texto, para a gente ver algumas palavras desse texto também, a gente compreender um pouco mais sobre os dígrafos, tá bom? Vamos lá. Caixa de lápis de cor. Olha só, nosso texto aí. Fala o seguinte: na minha caixa de lápis de cor, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr do sol, de sol. Se chove, coloro o céu de azul. Posso até desenhar uma lua no dia, desenhar um poema no céu. Na minha caixa de lápis de cor, guardo o segredo dos sonhos coloridos da minha vida. Vânia Amarante, né? Caixa de lápis de cor, né? Quarto de costura, um texto de 2013. Então, olha só. Nesse texto, nós vimos, é claro, várias palavras e vamos tirar algumas palavras para a gente classificar conforme nós aprendemos. Então, essas palavras que nós vimos aí no texto. Ó. A primeira palavra que a gente tirou do texto é essa aqui, ó. Arco-íris, tá? Temos também a palavra flores, tá? A palavra chove. Depois eu tenho a palavra posso, tá? Com 2 S, ó. Palavra segredo, ó. G e o R, ó. Conforme nós vimos o exemplo. E por último a palavra sonhos. É isso? Sonhos. N e H, tá? Então, de acordo com essas palavras, a gente vai classificar e fazermos juntos algumas atividades, tá? São algumas palavras que nós tiramos desse texto. Mas eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido a definição de dígrafo e como identificá-lo na palavra. Eu te aguardo na próxima aula, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau.